Joncast. Pessoal, eu tô aqui no meu estúdio de podcast que eu tenho em casa. Tenho gravado bastante podcast agora, 3 por semana tá saindo, né? E eu resolvi hoje fazer uma transmissão ao vivo da gravação do podcast. É um podcast especial, porque eu tô recebendo aqui o meu aluno número 1 da primeira turma do meu curso. Então, esse é o podcast aluno número 1. Hugo Santos, o cara que quando a gente... É interessante isso, porque assim, quando a gente começou a fazer o Reaprendizagem Criativa, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo. A gente vendeu a primeira turma, nem estava pronto ainda e tal. E ele se inscreveu antes de abrir as inscrições. Ele hackeou o bagulho. Como foi? Deixa eu apresentar o hoje, vai voltar para o passado. Hoje em dia o Gão, ele tá com uma startup maravilhosa chamada Pluvion. Os caras desenvolveram... Explica do teu jeito aí. Desenvolveram o quê? Nós desenvolvemos uma estação para monitoramento de clima em tempo real. Monitoramento de variáveis climáticas em tempo real. Ou seja, o objetivo é a gente avisar a galera sobre enchentes e deslizamentos antes que eles aconteçam. Porque hoje em dia a parte de meteorologia é toda baseada em satélite, ver as nuvens, ver os bagulhos lá em cima. Exato. Então vocês, em vez de ver em cima, resolveram ver embaixo, né? Na Terra. A previsão do tempo, ela precisa de pelo menos 3 camadas de dados. O que tem é o satélite, os radares e o que de fato aconteceu. Só que no Brasil, a gente infelizmente tem muito pouco dado, né? E com pouco dado, a gente toma decisões ruins. A gente consegue pouca acuracidade para fazer previsão. Aí vocês criaram um pluviômetro, um sensor, uma base, uma estação. Uma estação. Com vários sensores, não só de chuva, também de outras coisas, né? Temperatura, umidade, vento. E aí o grande lance é fazer barato, né? Porque fazer caro já fizeram há muito tempo, né? Como fazer o bicho ser barato, chega a ser 15%, né? 20% do preço de um... Sim, dependendo da configuração das estações, que chega no Brasil, chega a ser 10% do valor de uma 10% estação. 10% do valor. Essa é a grande sacada. É uma grande sacada de produto, né? Uma sacada de produto com a camada digital também, de tecnologia, né? Que machine learning, o que? Sim, a gente utiliza modelos e utiliza tecnologia de machine learning, inteligência artificial, justamente porque a chuva ela é hiperlocal, né? Sabe quantas vezes a gente já não tava na ladeira brincando de bola e a chuva vindo, a gente correndo da chuva? Muito louco isso. Então, isso é muito louco. É difícil você dizer assim, vai chover em São Paulo, por exemplo. Aonde em São Paulo? São Paulo é muito grande. Sim. Então, por isso a gente precisa desenvolver modelos para aquele lugar específico, para aquele bairro, para aquela... E isso tem um impacto óbvio em você saber a enchente antes, é óbvio que tem impacto, salva vidas e tal, mas também mexe com a agricultura, mexe com transportes, mexe com um monte de outras atividades que esse dado mais preciso muda o jogo, né? Sim, na verdade todo mundo de alguma forma é impactado por clima. Então assim, seja empresas de transporte, seja o agronegócio que tudo, enfim, acaba se perdendo numa colheita que acabou não acontecendo. E aí, bem, eu queria trazer nesse podcast um pouco dessa jornada, uma jornada interessante que o Gão trabalhava numa grande multinacional, massa, e fez uma grande mudança de vida. É uma coisa que eu vejo muitas pessoas com nesse momento seu lá atrás, né? E eu queria falar um pouco dessa jornada, dessa reinvenção, né? Mas se eu complementar, uma das coisas mais legais da Pluvion é o São Pedro Bot, que é o bot de São Pedro do Instagram. Você pode conversar com ele e ele fala as paradas da chuva com linguagem natural e tal. Sim. É um grande desafio. E esse aí é maravilhoso, né? A resenha é maravilhosa. A gente acredita muito na comunicação mais fluida possível. Sim. Então, a gente não queria desenvolver um aplicativo. A gente falou, nós já estamos instalados nos celulares de todo mundo. Então, se você vai no Facebook e adiciona @SãoPedroBot, você já teria o bot na sua mão. Já tá lá o nosso aplicativo. Aí você conversa com São Pedro, né? Quer saber como é que vai estar o tempo. O que tu falasse agora é um negócio muito profundo, assim, no sentido de como a gente, muitas vezes, quer criar o nosso próprio canal. Quando eu digo canal, pode ser canal do YouTube, aplicativo, canal de distribuição de comunicação. E cara, é difícil criar canal. Canal é um negócio que envolve, muitas vezes, um tempo, né, para o canal funcionar, uma infraestrutura do canal, e a gente muitas vezes esquece de procurar os canais já existentes. Quem já está passando produtos ou mensagens ou informações para a pessoa que você quer passar? Lista no universo todo. Quem
quem já tá com o canal aberto, com quem você quer abrir canal. É quase que uma questão, sei lá, talvez até de ego, de não, meu aplicativo, meu não sei o quê. Não, cara, se o foco tá na missão, então foda-se o canal mais rápido que puder, mais eficiente pra eu entregar o que eu quero, né? A gente não precisa reinventar a roda, né? Então já tá feito, usa o que já tem disponível. Papai, aí me conta, eu gosto de dividir a vida, que tem a teoria dos setênios, que é uma teoria de a cada 7 anos, uma teoria profunda pra caralho, a cada 7 anos, é um amadurecimento da pessoa, tem as etapas e tal. Mas aí eu achei que 7 anos o cara pega uma teoria fodona e fala, não, eu achei que 7 anos não tava muito bom. Aí eu resolvi trocar pra 4, sabe? Melhor. Porque ele gosta de futebol. Porque né? por isso. É exatamente isso. Porque, vê só, a cada 4 anos, pra mim, ocorre um fato significativo e memorável, emocionalmente memorável, que é a Copa do Mundo. Então, eu consigo claramente me lembrar de cada Copa do Mundo, como estava a minha vida. Eu não consigo me lembrar a cada 7 anos. Mas a cada Copa do Mundo eu lembro. Então, dividir a vida em ciclos de 4, além de ter a ver com a aceleração do mundo, né? Então, assim, me conta como estava a sua vida, onde você estava e como estava a sua vida no 7-1 da Alemanha. No 7-1. Cara, eu tava numa empresa, eu tava trabalhando numa multinacional. Eu não tinha minha neném ainda, não tinha minha filha ainda. Não era pai, então não era pai ainda, estava trabalhando. O que tu fazia lá? Tecnologia? Tecnologia. Eu trabalhava capacitando parceiros para esses parceiros levarem soluções para clientes. Tá. Então essa é a tagline do meu trabalho, né, a tagline. Então eu tava tentando imaginar qual era a melhor forma de eu poder desempenhar esse papel. De falar pra pessoa, viu, ó, tem uma coisa que você não sabe que existe, e você tem que mostrar pra alguém que também não sabe que ele tem um problema, como que ele vai resolver aquele problema com uma coisa que você tá descobrindo. Então esse é o desafio. Mas tu era um cara insatisfeito no trampo ou era de boa? Olha, eu confesso que a insatisfação ela veio com o tempo, assim. Todo dia, a gente tem uma rotina. Acorda, vai pro trabalho, faz o que você tem que fazer, aí depois você volta pra casa. E aí você vai vendo semana após semana que você meio que tá repetindo. Ah, isso é foda. Essas mesmas coisas. Eu vivi 4 anos nisso aí, quando eu tinha empresa de site em Recife. Piloto automático, velho. A vida virou E você começa a torcer. Quando você se vê torcendo pra passar a semana logo... Você não passar a vida logo, papai? Aí depois fica reclamando que a vida passou? Porra. Pois é. No meu caso, um grande estalo que deu disso foi porque o mundo do software ele é muito marcado por metodologias ágeis. Sim. E aí tem um conceito de Scrum, e você tem sprints, e uma das coisas importantes da sprint é a sprint review. Sim, recap, fazer retrospectiva. Que é quando você fala, beleza, eu planejei fazer tal coisa, será que eu fiz o que eu me propus a fazer? E aí, nesses momentos, eu comecei a olhar pra minha vida como se fosse aplicar Scrum na vida. Sim. E eu comecei a olhar pra trás e falei, o que eu fiz de interessante nas últimas 2 semanas? O que eu aprendi nas últimas 2 semanas? Olha, maravilhoso, hein? Maravilhoso. E aí eu comecei a perceber que eu repetia dia após dia das mesmas coisas. Eu falei, peraí, tem alguma coisa que tá errada. Então aí a partir desse insight, de eu começar a revisar, eu ver o que eu tava fazendo na minha vida, eu falei assim, cara, das duas uma. Ou eu posso continuar repetindo esses vários dias e em algum momento, alguma coisa do universo vai acontecer e alguém vai mudar a minha vida. Que muitas vezes é uma crise, é um problema, é uma demissão, é uma falência da empresa. A gente espera muitas vezes dar uma merda, né? Exato. Por falta de coragem de tomar iniciativa, você espera dar uma merda, porque aí não tem opção. A arma tá na cabeça, aí você vai. Exato. Só que no meu caso, isso pra mim significava delegar a culpa. Sim. Eu falava assim, se alguma coisa acontecer na minha vida de errado, é culpa dos outros. É culpa de alguém que interferiu na minha vida e fez dar errado. Porque a gente tem eu pelo menos, tinha muito medo. Eu tinha muito medo de tomar decisões ruins, porque a gente tem casa, família, medo de um monte de coisas. E eu falei assim, cara, se eu continuar aqui, pode dar errado? Pode. Esse errado, eu vou saber de onde veio o tiro? Não, porque eu podia acordar qualquer dia da semana e alguém falar assim, viu, esse jogo acabou. Obrigado, até mais. E eu poderia fazer assim, não, beleza, então se eu não saber de onde veio o tiro, eu vou ser pego de calça curta e vou falar, e agora, o que eu faço? E o outro caminho pode dar errado também, quando eu posso fazer alguma coisa? Pode. Pode. Só que aí quem tá tomando a decisão e quem sabe o que pode acontecer sou eu mesmo. Então o que eu decidi fazer foi inverter o controle. Falar assim, cara, já que pode dar errado, por que eu mesmo não piloto esse bonde? É isso aí. Então foi nesse dia, nesse pequeno review que eu fiz comigo mesmo, assim, no sofá. Eu falei, já pensou se fosse usar pra vida? Aí eu falei, putz, pode crer. Agora fala mais do medo. Você tem muito medo. O que é o medo?
Medo. Eu acho que... cara, pra mim o medo tá muito mais associado ao meu ego, assim, sabe? As coisas que eu tenho... às vezes parece que você quer provar alguma coisa pra alguém. As pessoas fazem muito benchmark com as outras. Fulano... Aprovação social, né? Bombou. Fulano fez a mesma faculdade que eu e tá bombando. Olha como eu sou uma bosta. Ou então... O medo de ficar pra trás dos amigos, né? O medo como é forte isso, né? O medo de até o pai ou o avô dizer, o Hugo, ele... Como é que estão os filhos? Fulano é médico, tá? O Hugo, ele sempre foi meio assim, né? O medo de você se virar essa pessoa que... E é louco, né? Porque muitas vezes você pode... não existe... A métrica de felicidade não é o salário ou o cargo, né? E muitas vezes até nossos pais, até nossa família, a pais e avós, impõem isso e julgam de modo que, não, ele tá numa empresa pequena, tá mal. Aí ele tá numa empresa grande e tal, tá bem. Sem olhar como é que tá a vida, né? Exato, ou seja, o seu critério de sucesso e de medo está ancorado nas percepções de valor das outras pessoas. Sim. O que você mede, fala, eu tenho sucesso, eu sou feliz ou eu não sou, está muito mais ancorado no que os outros acham de você e colocaram em você do que você de fato acredita. Por isso é tão forte essa frase que fala-se muito que você é a média das pessoas, né? Das 5, sei lá de quantas, né? Você é a média das pessoas. A pessoa fala 5, né? 5 pessoas, mas assim, você é a média das pessoas ao seu redor. Esse número 5 alguém inventou. Não tem nada a ver, isso é um número. Alguém que não gostava do 7 colocou 4. Botou 5, Eu não gostava de 7, aí botou 5. É a mesma lógica. É a mesma lógica, Então, assim, e quando fala média, não é tipo assim, quer dizer então que eu absorvo o conhecimento da média das pessoas. Não. Quer dizer que as expectativas médias desse grupo, você entra nelas. Não é que o conhecimento vai vir por osmose, se eu ficar perto do Gão, então eu vou saber tecnologia, que você é a média dele. Não é a média do conhecimento técnico. É a média da felicidade, na verdade. É a média da vida feliz, vida criativa, né? De você estar num ambiente seguro para você ser você mesmo. Esse papo de propósito, né, que fala-se muito, eu achei maravilhoso o lance de olhar para trás, tipo a retrospectiva do Scrum, e olhar, últimas 2 semanas, o que eu aprendi? Eu me lembro que o amigo meu Aracati, Bruno Aracati, ele fala que, em de propósito, que tem assim... A Paula Abreu me falou uma vez, que marcou minha vida, que o propósito, todo mundo é um só. Ser você. É o propósito primário. Esse é o primário. Ser você. Aí a Araca me falou assim uma vez que, não, cara, propósito é aprender, é evoluir. Esse é o propósito da espécie. E que, na verdade, são muito parecidos, né? Ser você e evoluir pode ser uma coisa só. E depois desse básico é que vem a sua causa. Eu gosto de chamar de causa. A causa, a causa é a chuva, as enchentes. Minha causa é a educação, é a criatividade, né? Então, o principal propósito da vida é você ser você, botar pra fora, expressar quem você é. E pra isso, as pessoas ao seu redor, a expectativa que elas criam, se elas buscam lhe incentivar para você ser você mesmo, ajuda, né? Claro que você tem o domínio total. O ambiente ajuda. E o aprender, né? Então, essa pra mim, você que tá ouvindo agora, assistindo, faz essa análise agora. E a partir da frente, últimas 2 semanas, o quanto eu aprendi, o quanto eu tô só repetindo, porque se você só repetindo, você é um robô. Aí é perigoso. Tudo que é repetitivo é automatizado. Aí é perigoso. Aí realmente a turma fala que os robôs vão roubar os empregos humanos. Eu vi o David Roberts, lá na Singularity, falando a tecnologia não vai roubar os empregos humanos, ela vai devolver a nossa humanidade. Boa. Ela vai dizer assim, papai, isso aqui deixa comigo, vai fazer coisa de humano. O que tu acha desse negócio de tecnologia, empregos? Qual é a tua visão disso? Cara, a minha visão é que, primeiro, eu sou muito preguiçoso, então tudo que eu posso delegar pra eu aproveitar melhor a minha vida, eu delego. Então, assim, eu consigo fazer alguma coisa que me lembre que eu tenho que comer, que eu tenho que almoçar, tudo que eu puder fazer pra eu liberar meu tempo, eu gosto muito. Então, eu gosto de tecnologia, sempre trabalhei com tecnologia, e eu sempre abracei, na verdade, o novo. Então, não ter medo do novo, pra mim, é o que divide muito. E é o que a tecnologia faz. Toda hora, cada 6 meses, cada 3 meses, a tecnologia te apresenta algo novo. Fala assim, então, tem um negócio aqui que você pode mudar o seu jeito. É um treinamento de lidar com medo, de lidar com o novo. A tecnologia, ela acelerou o nosso treinamento de ter que lidar com o novo. A gente sempre lidou com o novo, sempre teve coisa nova. Exato. Mas a bicha acelerou, então virou um treinamento contra o domínio do medo. Exato. Porque o medo é o paradigma que domina a humanidade, né? É louco pensar na tua infância,
das coisas que tu fez, quantos por cento foram por medo, né? Eu faço tarefa por quê? Eu não faço tarefa por medo do professor. Tarefa de casa, medo da minha mãe. O motivo pelo qual a gente fez muitas das coisas na vida foi medo. Então a gente foi dominado pelo medo, dificuldade de receber o novo, aí vem a tecnologia e traz um monte de novo. Aí a gente precisa acordar. E, cara, se abrir ao novo é uma coisa humana. O humano é maravilhoso em se adaptar às paradas, né? Sim. Essa é o que fez a gente chegar até aqui, né? Sim. Isso é lindo. Pra mim, acho que o meu pai é advogado, né? Então, ele, tradicional como todo advogado da época dele ele sempre apostou muito pela segurança. E eu sou exatamente o oposto. E não quer dizer que eu não goste de um ambiente seguro, mas eu não tenho medo de acolher o risco. Falar, tem um risco? Tem. É porque no final do dia tudo vai ter o risco. Então, assim, você vai ter medo, você vai ter... O novo pra mim é o que me dá aquele empurrãozinho, sempre fala assim, se você ficar parado, vai vir a tecnologia e falar, viu, ó, vamos. Não pode parar, porque se você parar, a vida para. A vida para mesmo. E aí, cara... Aí tu tava lá, Copa do Mundo da Alemanha, trabalhava lá, mega multinacional tecnologia, trampando lá com os parceiros e tal, começou a ver que o teu ritmo de aprendizagem não tava rolando. Como é que tu me conheceu? Eu não lembro. A gente se conheceu como? Eu tava, nesse momento que acabou acontecendo isso, né, de eu ter esse estalo, eu fiz duas coisas. A primeira delas eu falei, eu preciso mudar a matriz das coisas que eu aprendo para começar a ter mais repertório. Então eu fui no Senai e fiz curso de marcenaria, e depois eu fiz curso de escrita contábil e fiscal, e depois eu fiz curso de eletricista. Então eu me formei em 3 coisas completamente diferentes. Lá na empresa, trampando na empresa, paralelo. Trabalhando na empresa, paralelo, final de semana, e eu via custos bem baratinhos, assim, de fazer esse curso. Eu falei, vou fazer, porque era um curso, assim, a analogia que eu usava era, assim, era o tempo do meu sofá. Sim. Então, assim, eu falava, cara, eu vou dar tempo pro meu sofá descansar. Então eu vou... maravilhoso. eu não vou ficar sentado no sofá. E ia fazer o curso. Então eu dei tempo pro meu sofá e fui fazer os cursos. Quando eu tava começando a fazer os cursos, cara, eu tive contato... Eu saí daquele contato corporativo, as pessoas falavam das mesmas coisas, dos mesmos temas, e eu comecei a ter contato com outras tribos, outras pessoas, outras realidades, e aí foi conectando com uma série de possibilidades que eu comecei a falar, cara, se eu pegar um negócio da marcenaria, com um negócio da eletricidade, com um negócio da tecnologia, e eu começo a combinar tudo isso, eu começo a pensar mais, eu começo a oxigenar o cérebro. E aí eu falei assim, putz, talvez tenha me faltado um pouco de criatividade para fazer as coisas. E a palavra criatividade me veio muito, que eu falei, cara, eu estudei muito, mas eu não tenho a criatividade para fazer alguma coisa com isso. Eu falei, será que tem alguma coisa de criatividade no mercado? E eu comecei a pesquisar. Aí eu caí em coisas, por exemplo, da Ideal, da Frog. Eu falei, puta, mas isso tá longe, isso tá... E aí, pum, veio um caba lá com... Google. Google, Facebook? No Google mesmo. Veio um caba com um sotaque meio esquisito lá, e eu falei... Tu me conhecia de stand-up, não? Não, depois... Não foi. Aí eu pesquisei, aí veio você. Eu falei, quem é esse cara aqui? Aí eu peguei e fui pesquisar o stand-up. Aí eu achei no Comedy Central e na época o Netflix. Sim. E no Netflix. Aí eu fui lá, assisti uns vídeos, dei umas risadas, vi umas piadas. Falei, pô, esse cara aqui tem alguma coisa. Mas eu vi as linhas, né, das coisas que você colocava lá da comédia e falei, pô, e eu sempre gostei muito do humor, assim. Eu sempre... Tanto que na empresa, lá no Pluvion, a gente tem um quadro... dos top 5 piores trocadalhos do dia a dia. Então, coisas como, por exemplo, a gente tá conversando e eu falo assim, gente, vamos voltar à programação normal. Programação. Então, eu gosto muito do humor para facilitar a comunicação e as coisas. Márcio Balas e Marcos Castro são os 2 caras que são doentes no negócio de trocadilho. Pois é. E é isso, aí acabou achando você no Google, aí eu falei, pô, vamos dar uma olhada. E aí você tava com a proposta do curso. Sim. Aí eu falei, cara, ensinar a criatividade. E aí eu fui entendendo melhor tudo. E aí tu foi o primeiro aluno. Como é que tu fizesse eu me lembro que antes de abrir a inscrição, eu acabei se inscreveu, porra. Fosse procurar o link não sei aonde. Foi tu assim, lembra não? Eu lembro vagamente, mas eu lembro que eu ainda tava fazendo MBA. MBA que depois eu vim até... agora tem outro relacionamento, né? Sim, tu tem um curso que tu ajudou a montou na FGV. Isso. Negócios digitais. Negócios digitais. Eu acabei... hoje, inclusive, eu sou professor lá. Maravilha. Então, eu era tu também desenhasse o escopo, né? O escopo do todo, né? Sim. Isso veio muito quando eu fiz o MBA lá, só o recorte do curso, que no dia do curso eu tava no meu MBA. Eu tava esperando a hora do lançamento do curso, mas eu tava na sala de aula. Então eu tava com um notebook monitorando o site que você passou do link. Então eu deixei um robô monitorando o site, porque eu tinha que sair, eu tava de moto. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que deixar isso num servidor, porque não podia fechar o notebook e parar.
Então eu deixei no servidor um robozinho, e aí eu tava na moto, e aí eu podia acompanhar pelo celular esse robozinho que ficava lá dando refresh na página e vendo se estava disponível o link ainda não. E ele ficava olhando o código-fonte da página, porque muitas vezes as campanhas de lançamento, o que eles fazem? Eles só comentam para não aparecer. Aí eu ficava olhando o código, não o que aparece, mas o código que tava por detrás. E aí quando apareceu no código, identificou o link, aí foi lá e acessou, mas tipo, todo mundo tinha acesso a esse link. Era só você olhar direito. Olhar por outro... Era só você olhar por outro... Tu acha que é muito comum entre as pessoas que são mais técnicas, programadores de tecnologia, ter essa coisa de eu não sou criativo, né? É muito comum? Nossa, teus colegas, teus amigos? Muito, muito. O pessoal fala assim, o pessoal associa muito criatividade com o pessoal do marketing. O pessoal arte, né? Então. Não sei o quê. E, cara, é impressionante, porque o programador, na verdade, ele tem uma das características que eu acho mais foda, assim, que assim, eu não sei ainda. O programador é o seguinte, ele é o cara que todo dia, ele é ofertado problemas. Ele fala, tá aqui o problema, resolve. Representa computacionalmente esse problema. E aí... E ele tem milhão de soluções possíveis, né? Exato. Tanto a implementação do código, a tecnologia que vai usar, então ele tem que fazer isso. O programador, ele é hoje em dia meio que o dono do meio de... Assim, cara, antigamente tinha indústria. Hoje em dia, você cria a sua indústria ali, a sua fábrica, a sua... Né? Então ele consegue, do zero, fazer surgir coisas para resolver problemas. A gente teve muitos programadores ao longo do curso, muitos mesmo. E eu, cara... Eu sempre, nesses 4 anos do Reaprendizagem Criativa, eu sempre fico muito mais feliz quando eu vejo advogados e programadores, pessoas que no estereótipo, no mito, acha que não é pra eles, do que quando eu vejo muitas vezes um cara de marketing e tal. É legal, mas assim, o que me apaixona é um médico estudando criatividade. Porque ele recebe problemas. E se ele resolve os problemas de forma robótica, do mesmo jeito, as mesmas perguntas, aí daqui a pouco tem um robô. Exato. Aí você fica reclamando. E essa galera às vezes ela não vê, né? Por exemplo, o programador, ele fala assim, não, porque eu tô aqui, eu não sou criativo, e também a comunidade ali... Não, cara, a comunidade de programador, o open source, qual a comunidade de criativos do marketing que você participa, que você vê? O Linux, as coisas que a gente vê em volta, é tudo comunidade de gente que se reúne. Então, os caras já têm a capacidade de fazer, de criar, tem comunidades para eles se conectar no mundo inteiro, fazendo coisas incríveis, só que as pessoas ainda têm naquele negócio de eu não sou criativo, eu não consigo. Então, assim, é muito crença. Né? Tu lembra 4 anos atrás como foi, tu assistindo o curso e qual eram os sentimentos na época? Tu consegue lembrar, não? Cara, eu lembro de uma coisa, na verdade. Quando eu cliquei no curso, tava vendo a proposta, você tinha feito uns vídeos, era um vídeo, como você disse, né? Eu vi o pior vídeo do curso de apresentação do curso de criatividade e representação. Reaprendizagem criativa. Então, nesse vídeo, o que me chamou a atenção era assim, ela falar, cara, o ponto aqui não é que eu vou falar, olha, tá aqui a sua criatividade, faça A mais B e você é criativo. O que me chamou a atenção não é que você não é criativo, é que você tá olhando a coisa por um foco que tá te bloqueando. É isso aí. Aí quando eu falei, opa, peraí, então se dá pra eu... Não é a bala de prata, falar assim, tá aqui a criatividade, claro. E sim você começar a entender o porquê que você acha que você não é, aí me chamou mais atenção. Aí eu falei, então vou dar um voto de confiança. Porque... Aí como foi? Aí tu continuava lá na empresa e começou essa coisa de, putz, não tô aprendendo, tu tentasse consertar dentro da empresa, imagino, né? Como eu faço pra... Dentro da empresa, a galera que trabalhava comigo sempre achava que eu era muito... porque você é criativo, porque você não para quieto e etc, etc. Mas no final era a tentativa de montar comunidades e iniciativas para sair do eixo da mesmice, né? E 4 anos atrás, as multinacionais já mudou muito, né? Nossa. De 4 anos para cá, as multinacionais todas estão muito mais abertas para ter um cara como você na época, sem virar Porque muitas vezes o cara, quando é muito proativo, muito criativo, se a empresa for muito quadrada, ele vira... um problema, né? Assim, não, era aquele negócio do sério, né? Falar assim, cara, não, legal isso aí que você tá fazendo, mas a gente tem número aqui, ó, vamos entregar. E o que as pessoas não entendiam, pelo menos o que eu acreditava muito na época, era que se você tá fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, não adianta, você não vai ter resultados diferentes, óbvio, né? Já sabíamos disso. Mas o ponto era, o jeito que a gente tá operando é da mesma forma como a gente opera o nosso jeito de ser. Então, se a gente tentar mudar essa matriz, a gente consegue resultados que podem ser imprevisíveis. Só que o primeiro passo é fazer diferente. E aí, não, volta, porque tem um número, porque tem entrega, só que isso está intimamente associado à entrega. Sim. Muda o jeito, muda a forma, e vai dar certo? Não sei, mas desse jeito não tá dando certo. Desse jeito não tá funcionando. E tu falasse, e aí tem um lance muito louco que é
como tudo, a vida é uma só, né? Então, esse seu eu, que só repete padrões na empresa, ele também em casa provavelmente tá parecido, talvez um pouco diferente pelo contexto, mas no fundo, a gente... Tem pessoas que... Não, na empresa eu sou um, em casa eu sou outro. E você acha isso legal? E você acha isso... É isso mesmo que você vai continuar assim? Sim. Você é um só, irmão. Você é um só, papai. Não dá pra ser dois. Exato. Entendeu? Esse ser dois, um dos dois é máscara. Ou os dois. Ou os dois. Né? E máscara gasta energia. Pô, tem que segurar a máscara. Você gasta uma mão e segurando a porra da máscara aqui, entendeu? Sim. Não ser você dá muito trabalho. Não é eficiente, né? Sim. Não ser você. Esse negócio do ser você, pra mim, foi uma coisa que... Pra mim foi um grande desafio, porque eu falei assim, seja você mesmo. Só que eu não sabia, eu tava perdido no personagem. E eu não sabia como é que eu sei quem sou eu? Cara, eu sei o que eu faço, mas eu não sei quem eu sou. Eu tenho feito essa pergunta algumas vezes às pessoas. Eu conheço, te apresenta, fala quem você é, sem falar o que você faz. Pois é. As pessoas ficam... Então, de verdade, pra mim isso é um puzzle, acho que até hoje assim, ainda tento resolver, mas o que na verdade eu tento fazer não é que eu vou seja quem você é. Eu vou aprender o melhor que eu posso e eu vou evoluir o melhor que eu posso no dia a dia. Sim. Então, por isso que a review é importante. Porque assim... Por isso que o review, exato. Olhar pra trás e... Eu faço diário todo dia. Eu tenho feito diário todo dia. Maravilhosa experiência. Que é quase que um review diário. De você escrever ali algumas frases de percepções do dia. Eu gosto de transformar tudo em pergunta. Por que eu me senti assim quando me disseram isso? Aí muitas vezes eu nem respondo, fica só uma pergunta, mas... Entendi. É um review diário, né? Sim. Então, aí, esse review diário pra mim serve pra tudo. Review, no meu caso, eu não faço diário, mas é muito agora é um exercício. Porque assim, olhando as fotos minha e, por exemplo, da minha esposa, no nosso primeiro ano de relacionamento, a gente tá agora em outubro, 18 anos juntos. Então, olhando as nossas primeiras fotos, eu lembro que a gente era tudo cagado de dinheiro, não tinha dinheiro pra nada. Vendia, às vezes, o passe pra comprar um sanduíche, porque não tinha dinheiro pra tudo. E, cara, a gente viajava mais, a gente curtia mais, a gente conseguia curtir mais as pequenas coisas. Olha aí, que louco, hein? Arrepiei agora. E aí, qual que era o lance? Eu lembro que a gente, por exemplo, ela morava em Interlagos, eu morava aqui no centro. A gente se encontrava e ia caminhar no centro. Falava assim, pô, e esse prédio aqui, qual que é a história dele? A gente gostava muito de entender a história das coisas. E a gente passava dias muito legais. A gente, curtia o dia, olhava o lugar, às vezes comia uma casquinha de sorvete, os dois, porque eu não tinha dinheiro para as duas, mas nessa brincadeira da casquinha a gente se divertia, brincavam de bagunçar um com o outro, e eram tardes incríveis. E aí veio dinheiro, aí veio responsabilidade, e aí, cara, eu comecei a ver que essas mesmas repetições, era a repetição do tipo, tudo que eu estou fazendo por você. Eu estou fazendo por nós, eu estou fazendo mas não estava fazendo... sempre um por futuro. É o futuro. Nunca no presente. Nunca. E aí, ou seja, ficou aquele negócio assim, a gente adiou a felicidade. Isso aí é foda. Ela ficou parada lá atrás. Conexiona? Então deixa. Deixa pra lá. E aí, quanto mais grana a gente tinha, quanto mais grana, mais responsabilidade. E aí o que acontecia? A gente começou a ficar refém do sucesso que a gente projetou. E a gente esqueceu de viver o agora. Então falando, não, vamos trabalhar agora, porque no futuro a gente vai ter dinheiro e a gente vai viajar. Só que esse futuro nunca chegava. Porque você tá trampando, você sempre vai ter uma zica pra resolver. Você sempre vai, porque pra quem trabalha em empresa, sempre vai ser aquele negócio do tipo assim, cara, eu não posso sair de férias porque meu chefe tem prioridade, que não sei o quê. Ou seja, a sua felicidade sempre vai estar de lado. Sim. E eu falei, não, cara, não é possível. Então a gente tem que começar a trazer as coisas mais pro presente e começar a viver mais o presente, porque esse, na verdade, eu não tenho o futuro, tem o presente. E aí, a partir dele, a gente vai construindo o futuro e as coisas. E aí, tudo bem. Aí faz mais sentido. É difícil entender, e uma vez entendida, é difícil colocar em prática, mas é isso. E aí, como foi o momento de tu sair? Porque esse é um momento que eu vejo muita gente, que eu vejo no inbox, que manda pra mim e tal, de... Putz, trabalho na empresa... Vê só, eu não acho que o mundo corporativo seja um inferno. Não. Inclusive, a gente, no YouTube agora, saiu um estudo de caso do Daniel Errara. Amigão meu. Trabalha na Oracle e foi aluno nosso e se reinventou dentro da Oracle. Sim. Porque, cara, as empresas, elas querem se reinventar. Sim. E a reinvenção de uma organização é a soma da reinvenção dos seres humanos que compõem aquela organização. Não só os cabeças, também as lideranças, mas todo mundo, velho. Então, assim, se todos saírem, dá tilt. E o mundo precisa de organizações. Sim. O mundo precisa de empresas. Elas sustentam muita coisa, né? Sim. Então, tem um pouco desse mito de, não, então, se eu tô insatisfeito aqui,
A única saída é sair para empreender. Não. Não. Isso é uma visão pequena, a visão de quem não tá vendo todo. De quem não abre a mente para as possibilidades, despertar a criatividade para ver que tem muitas outras opções. Sim. Dentro da empresa tem um monte, saindo da empresa tem um monte. Até eu tava conversando com um amigo meu que saiu de uma empresa grande e ele tava... A gente tem a mania de fazer bem ou mal, né? Maniqueísmo. Isso ou isso. Ele falou, Gan, não sei se eu continuo no mundo corporativo ou saio para empreender. Aí eu falei, tá, mas e a opção de ir trabalhar no startup? A Pluvion precisa de gente comercial, porra. Foda, desenrolado, feito você. Tá aí, a Pluvion muitas vezes é pequena ainda, mas pode ter recebido um capital, pode estar com investidor, pode ter receita já, amanhã você vira sócio. Tem outros caminhos também, né? Você pode virar um autônomo também, não é um empresário, um empreendedor. Enfim, tem muitos caminhos, né? E aí, como foi a decisão eu imagino difícil vou sair? Cara, foi um processo muito difícil, embora ele tenha sido muito rápido, assim, na hora que eu decidi que a coisa ia acontecer, foi assim, falou, é agora e vambora. Mas o processo pra mim foi assim, todo mundo, acho que a gente, independente da área, medicina, direito, engenharia, computação, a gente estuda muito, a gente se dedica muito, projetando aquela grande coisa, né, aquele grande objetivo. E pra mim, trabalhar em uma grande empresa de tecnologia, uma empresa multinacional de tecnologia, era parte do meu sonho quando eu tava fazendo computação. Falando, nossa, já pensou trabalhar naquela baita empresa de tecnologia? Então, o primeiro passo foi, mas eu já cheguei lá. Meu pai, por exemplo, ele ficou louco. Acabou. Zerou. Eu era de idiota pra Zerou baixo. Zerou a vida. Zerou a vida, meu filho. É isso. Depois que eu falei pra ele que eu tava com uma ideia de sair, eu era um tonto. Porque, cara, você conseguiu, você já chegou lá. Então, a primeira coisa era eu entender se de fato o lá era o meu lá. E o que era o lá pra mim. Então, eu falei assim, cara, tá bom, tá batalhando pra quem? Por quê? Então, a primeira coisa foi isso. A segunda coisa foi justamente o negócio da repetição. Eu falei assim, cara, pode dar errado em outros lugares, mas tem aquele negócio de eu estar no comando quando a coisa acontecer. E a terceira pergunta, que era o e se. Então, eu não podia, quando eu me vi perguntando e se, eu não podia dormir com aquela pergunta. Ou seja, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse arriscado? Será que daria certo? Será que teria funcionado? Então, eu não queria... Cara, já que é pra você ficar com a consciência pesada, que você pelo menos tenha tentado. Falou, não, eu não tô com a consciência pesada porque eu tentei, eu testei. O que não quer dizer que todo mundo tenha que sair, porque dentro da hora eu empreendi. Lógico. A gente montou, inclusive, por exemplo, o primeiro curso de Cloud Computing do Mackenzie, foi a gente que montou junto, o formato, a gente fez muita coisa lá dentro. Ou seja, eu explorei o quanto eu achava que eu poderia ali dentro, ou seja, não estava insatisfeito, levantei e falei, agora eu vou embora. Não, eu tentei, eu fiquei 5 anos lá. Então a gente fez uma série de processos e até o momento que chegou que eu falei assim, cara, daqui pra diante eu estou afim, eu quero, eu estou disposto a traçar e cruzar novos horizontes. Tava com algo paralelo acontecendo? Como é que é? Já tava... Cara, eu acho que eu sou... Receita. Tinha fontes de receita? Essa é a pergunta, né? Eu acho que eu sou o pior exemplo pra isso. Porque a resposta é não. Não tinha plano de nada, não tinha receita de nada, não tinha absolutamente nada de nada, nenhum plano, zero. Eu não sou referência nenhuma pra isso. Não, mas eu acho isso uma boa referência também. Uma referência de coragem, uma referência de, cara... de se jogar na vida um pouco e se abrir, e quando você sintoniza no bem, no amor e vai pro mundo com boa intenção, eu acredito que as coisas acontecem. O meu pensamento nesse momento era o seguinte, eu tinha trabalhado assim, eu nunca tinha sido CLT, ó, curioso, eu nunca tinha sido CLT na vida, eu sempre tive PJ, sempre autônomo e tal, e a galera sempre falava, não, porque você tem que fazer o seu pezinho de meia, tem o seu FGTS, tem as suas coisas, tem as seguranças lá. E no meu caso, eu sabia de duas coisas. Pra mim, isso funcionou pra mim. Se eu tivesse um plano B, eu sempre estaria escorado, eu sempre estaria ancorado naquele planinho A. Assim, eu falo assim, ó, esse aqui é meu plano B, a minha startup é a minha vida de puta. Pra mim, isso funciona como uma muleta psicológica. Sim. Então, se eu tivesse com a segurança do trabalho, da Oracle, por exemplo, ou de qualquer empresa, e tocando esse projeto paralelo pra mim não iria sair tão bem feito quanto se eu tivesse integralmente ali, se eu não tivesse plano B. Então, naquele momento eu precisava falar assim, e se eu dedicar 100% da minha energia a um projeto? O que sai? Né? O que eu sou capaz de produzir? Então eu queria me desafiar nesse sentido, eu tinha essa necessidade. Aí por isso,
eu larguei, ó, eu saí da empresa e as pessoas falam, tá, mas e qual era o projeto? Eu falei, então, eu não sei qual é o projeto. Por quê? Porque eu acabei ficando 5 anos parado nesse mesmo loop, nessa mesma coisa. E aí quando deu... Mesmo universo de pessoas também, né? Exato, tô convivendo com as mesmas pessoas que recebem os mesmos inputs e estão ali recebendo os mesmos desafios todos os dias. Então, pra mim, aquele momento era assim, eu preciso fazer isso agora, é já. E eu não daria tempo pra mim, na minha ansiedade, na minha necessidade naquele momento, de esperar criar todo esse repertório, esse ambiente, porque eu tava sentindo um dia a menos. Cada dia que eu ia pra lá e repetia a mesma rotina, eu sentia um dia a menos da minha vida. Não quer dizer que a empresa, que é a empresa, não, era o meu estado psicológico naquele momento. Não terceirize a culpa pra empresa também. Exato. Exato, a responsabilidade é sua. Você é responsável pela... A liberdade é uma coisa muito assustadora. Muito assustadora. Então, abraçar ela e falar, eu sou livre, mas eu também, As né? pessoas reclamam do chefe, meu chefe não sei o quê, aí fica sem chefe pra ver. Exato. Como você muitas vezes fica perdido, né? Aí eu tenho que se autoliderar, reclama do líder, mas não sabe se autoliderar. Exato. É aquele negócio, né? Você aponta o dedo, mas na hora de você fazer, você faz. E então, aí, qual foi tua primeira iniciativa quando tu saísse? O que rolou? A primeira coisa foi, como eu não sabia o que eu queria fazer, o que eu tinha era muito tempo de estudo. É assim, eu não sabia qual era a oportunidade, mas eu passei muito tempo da minha vida me preparando pra seja lá qual fosse aquele desafio. Então, eu sabia que eu estava preparado para muita coisa, mas não sabia o que vinha. Como eu não sabia o que vinha, eu precisava beber de outras fontes. Então, o que eu fiz? Eu peguei a grana desse FGT, da rescisão da empresa, e cara, você tá saindo do emprego, você não vai ter mais emprego, você segura a grana. Eu fui muito kamikaze. Eu peguei a grana... All in. Eu peguei a grana, eu comprei eu tinha pagado o curso de reaprendizagem criativa, mas paguei muito barato, porque eu fui o primeiro. Sim. Comprei o curso de reaprendizagem criativa, investi em vários cursos, e um deles, inclusive, eu viajei ao Brasil, mas eu fui me conectando a qualquer outro organismo ou redes que tivesse completamente fora daquilo que eu fazia antes. Por quê? Porque eu lembrei do Senai. Eu lembrei que quando eu tava com a galera da marcenaria, a galera da eletricidade, a galera da escrita contábil fiscal, eu comecei a ter muitas outras ideias que nem passavam pela minha cabeça. Eu falei, então agora eu vou ofertar esse meu conhecimento a outras redes. E foi aí que eu conheci os meus sócios. Foi aí que eu conheci os sócios do Pluvion. No Friends of Tomorrow. No Friends of Tomorrow. Agora, qual é o limite do aprender? Porque muita gente cai nessa armadilha de não, eu tô estudando, tô preparando, e é quase que uma desculpa pra não fazer, aí fica obesidade mental, fica... Sim. Como é que a gente percebe isso? É difícil, né? Eu acho que você só vai perceber o real impacto quando você começar a fazer coisas. E você vai perceber que pra você fazer, você não precisa de tanto. Pra mim, o impacto foi o seguinte, eu tinha feito alguns cursos ao longo... Quanto você fez? É maluco. Assim, tem algumas plataformas online, tem esses cursos presenciais. Eu tinha uma pira de ficar contando o número de cursos. Sim, eu lembro. Quando eu parei de contar, eu tava em 525. Quando eu parei de contar, era 525, 530, que tinha alguns cursos que ainda não tinha terminado. E eu olhei pra tudo isso e falei, cara, o que eu fiz com tudo isso? Tô me preparando pra qual guerra? Eu tô nessa tensão pra quê? E o pior era que assim, você vai fazendo curso, só que se você faz e não aplica, não serve de nada. Sim. E aí eu percebi que o segredo, na verdade, era... Eu tava me preparando pra algo que eu não sabia o que era, só que faltava ação. Faltava execução, faltava colocar isso... E pra ação, muitas vezes você precisa das pessoas, do time. Do time. Certo, né? Sozinho você não faz nada. Tu conheceu muitas pessoas através do RC. Nossa, muita gente. Quantas tu chutaria que viraram teus amigos da vida, assim? Amigos de vida, assim, amigos de... Nossa, cara, deixa eu ver. Cara, brother, assim, que a gente tem contato até hoje, acho que umas 10 pessoas. Umas 10 assim. pessoas. Umas e, 10. cara, isso é... Depois do fato de pessoas que não são da área criativa fazerem o curso, como eu falei, programadores, advogados e tal. Antes disso, na verdade, a coisa que mais me apaixona, que mais me deixa, assim, orgasmo é ver que amizades foram criadas. Parece meio brega falar isso, mas é verdade. Cara, quando tem um evento da gente que eu vejo um neguinho dormindo na casa do outro, se conhece pela internet, um marmanjo barbudo aí, de quase 40 anos, aí vai dormir na casa do outro, no sofá que conheceu. Eu acho isso lindo, é lindo, porque os nossos amigos da vida, amigos do colégio, da faculdade, da rua, são nossos amigos maravilhosos, mas não quer dizer que eles sejam os parceiros certos da jornada da sua vida, porra. Eles são um parceiro de amizade, mas pra jornada profissional, você precisa de outros mundos, né? E aí, muitas vezes, um curso... É engraçado que curso online pensa assim, mas e o networking? É maravilhoso, porque é o Brasil inteiro
entrando ali, através da internet, você se conecta. Você não conhece pelo Tinder, porra? Sim. E vai pro presencial, né? A última viagem que a gente fez, por exemplo, foi pra Fortaleza, na casa do amigão meu de coração, Bruno Eloy. Bruno Eloy. E, cara, a gente se conheceu no Representante Criativa. Putz, tá em Fortaleza, a gente tá em São Paulo. E vem pra casa, O a gente vai online pra lá. é perfeito pra conhecer. Se não fosse, não existia Tinder. Exato. O online é perfeito pra conhecer. Agora, depois, você desdobra isso no presencial e tal. Enfim. Maravilhoso. Papai, pra encerrar, agora é o presente agora. Aí tu for assim, aí tu criasse o curso da FGV, tu desse umas consultorias, eu lembro que tu trabalhasse até com a gente uma época, não foi? Sim. Ajudando nossa plataforma. Isso. Tu fizesse vários gigs assim, vários... Ou não? Foram vários jobzinhos e eu fui experimentando de tudo um pouco. Eu não queria tomar... Não é decisão, porque a gente tem muito aquele negócio, eu vou fazer tal coisa, né? Então, tomar a decisão de agora eu vou fazer isso aqui é uma coisa que pra mim eu preciso experimentar pra entender se é aquilo que eu quero. Então eu fui fazendo diversas coisas que me preencheram muito. A minha guia nesse momento era, eu tô feliz fazendo isso, eu gosto de fazer isso. Então assim, não importa como é que vai ser. Se eu gosto de fazer aquilo, ótimo, vamos fazer. Então eu fui fazendo essas coisas e aí, no final das contas, você precisa escolher. Porque é importante você ter foco. Então, no meu caso, depois de ter experimentado bastante coisa, eu entendi que eu precisava dedicar bastante energia para duas coisas, profissionalmente falando, né? Na verdade, são três, que a coisa mais importante de você dedicar energia é a sua família. Isso. Ponto final. Não importa, cara, você pode ter o maior milionário, você pode ter um negócio de sucesso absurdo, que se a sua família, se você com as pessoas da sua casa não estiver bem, cara, você sempre vai estar bagunçado. Foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Chegou aqui em casa, e aí o Gão, como é que tá as coisas? Como é que tá a mulher? Exato. Como é que tá com a mulher? Tá bem com a mulher? Como é que tá a neném? Como é que tá a neném? mulher? Aí depois, como é que tá com os sócios? Exato. Que é o segundo casamento. Exato. Como é que tá? Ah, tá paz, tá amor? Tá, nunca é perfeito, mas tem que... O amor tem que ganhar, né? O bem tem que ganhar, senão não dá. E é manutenção. Manutenção diária. Diária. Se você não estiver atento, passou uma semaninha já... Então, é uma coisa que precisa de atenção constante. Então, eu precisei focar. E aí, o que eu fiz foi... dentre as coisas que eu estava fazendo, eu escolhi aquelas que me traziam maior felicidade a longo prazo, digamos assim. Se eu continuar fazendo isso, eu vou ficar feliz? Ou seja, aquela mesma pergunta que eu me fiz lá atrás. Eu tô repetindo essas coisas, essas 2 semanas. Eu aprendi coisa... E eu aprender não é aprender coisa técnica. Sim, claro. É sobre a vida. É aprender sobre você, sobre a vida, sobre as pessoas, conhecer pessoas novas, enfim. E aí eu escolhi hoje duas atividades principais, que é, profissionalmente falando, que é as aulas da GV. Então hoje, cara, é um sonho de vida, assim. Virar professor, pra mim, independente da instituição. O professor, eu acho que é uma coisa linda, cara. O negócio é um privilégio alguém poder estar no lugar de um professor. Assim. Então, eu faço, inclusive, o melhor que eu posso para ser o melhor professor todos os dias, assim, enfim. Então, a primeira coisa é escolhi dar aula e tive a oportunidade de dar aula e abracei, fui com tudo. E a segunda foi o Pluvion. E as duas coisas me conectam com a coisa mais importante para mim, que é eu sempre estar em movimento, eu sempre estar, cara, aprendendo e vivo, entendeu? Para não parar, não parar. Eu adoro a frase, não estar morto não significa estar vivo. Exato. Se eu tá vivo, tá morto. Não tá em movimento. Porque, movimento. Cara, você vacilou, bate na porta aquele sentimento de tristeza, bate na porta um monte de coisa que tá dentro de você. Então, assim, estar em movimento é para você, cara, deixar sua cabeça sempre oxigenada. E isso se você tá ouvindo isso aí, se conecta com isso, cara, eu gostaria de fazer uma recomendação, não muito imparcial, mas reaprendizagem.com.br. Eu realmente acho, por isso que eu acredito, é igual você. Você acredita em ser professor, também acredita em ser professor, acredita na modalidade online, sempre com essa intenção de conectar pessoas, mas o online é o princípio de tudo, e eu acho que o reaprendizagem criativa, como a gente desenhou, é uma primeira grande porrada para abrir a mente para as possibilidades, para limpar a vista, e aí depois vários caminhos surgem, inclusive com as pessoas que você conheceu lá, né? Então fica a dica, reaprendizagem.com.br. Nessa semana que esse podcast está indo ao ar, estão abertas inscrições, a gente abre poucas turmas por ano, e uma parada que eu acho que para mim é matadora, que é 30 dias de garantia, papai. Acaba, se inscreve, vê qual entra na plataforma, vê as aulas e 30 dias para dizer, não era isso. Acabou. Reembolso integral. A vida devia ser assim, né? Tudo na vida devia ser assim. Exato. Não quero mais, não volto e tal. Papai, aí, hoje em dia, então, voltamos pro começo, Pluvion. Vocês estão lá, criando as estações. É um desafio grande, porque você precisa ter muitas espalhadas, né? Para poder
Precisa de rede. Sem dados, é o negócio que a gente comentou no início, né? Ou quando a gente fala de previsão do tempo, vai chover em São Paulo, aí às vezes não chove e tal. Então, essa falta de precisão é porque falta dado. Então, o que a gente precisa? A gente precisa colocar o máximo possível de estação. Especificamente em São Paulo, 350. Para cobrir 100% de São Paulo. Cada centímetro quadrado de São Paulo, a gente precisa colocar essas estações lá. E isso é mais ou menos os 2 pau, é uns 300 mil, mais ou menos, 350 mil. Vai dar... se for cobrir tudo, 350 vezes 2, dá mais ou menos 700 mil reais pra gente cobrir 100% de São Paulo. E a gente fala assim, né? A gente sempre prioriza quem sofre mais. Claro. Então, a periferia, a galera que realmente é mais sensível à Vidas em jogo, né? Vidas em jogo toda hora, né? Exato. Se chover muito na Paulista, só choveu muito na Paulista. Se molha o sapato, muito, né? Exato. Agora, tá rolando uma campanha de crowdfunding no Benfeitoria com N, né? B-E-N. Benfeitoria /Pluvion. Benfeitoria.com. Tem um vídeo maravilhoso lá, um vídeo muito criativo, emocionante também. Mostra um pouco lá do São Pedro Bot, o robô de São Pedro. O site da Pluvion também, muito lindo, pluvion.com.br. E, cara, quem tá assistindo aí, o desafio do crowdfunding da Pluvion é arrecadar 90 pau para 45 estações, mais ou menos 2 pau por estação, para focar em áreas de risco, extrema vulnerabilidade de vida. Já tem mais da metade arrecadado, da meta de 90, pouco mais da metade. E essa é a primeira meta, né? Porque o objetivo era os 700 para cobrir São Paulo inteiro. Exato. E se essa meta da batida toda, não ganha nada, né? Porque essa é a regra do crowdfunding. Então, tem ainda mais uma semaninha. Então, entra aí, benfeitoria.com.br/Pluvion. A gente muitas vezes, talvez, a gente não... Imagino que muitos que estão ouvindo não sentiram na pele já. Eu nunca senti na pele o drama. Você já sentiu? Já. De chuva? Quando eu tinha... A minha infância, na verdade, um bom pedaço dela foi morando em uma favela, lá em Diadema. E aí o que acontecia era que a chuva acabava... A gente morava num barraco que não tinha parede propriamente dita, né? A gente tinha que colocar tapume de papelão e papel pra a chuva não entrar. E aí, cara, colchão apodrecer por causa da umidade, a chuva quando entrava ia dureza. Goteira. Então, eu mesmo sei o que é isso. Então, só quem já sentiu mais sabe. E bem, mas claro que pode colaborar quem também não sentiu. Absolutamente. Né? E, cara, além de poder colaborar com financeiramente alguma coisa, eu acho que pensa aí da tua rede de relacionamento. Quem você conhece que tem um interesse comercial mesmo na questão da chuva, né? Talvez uma construtora, uma empresa de logística, sei lá, não sei. Porque muitas vezes essa empresa pode chegar lá e numa lapada só bater a meta, porque ela quer. É quase que você... Se você é uma empresa cuja a questão do clima é uma informação relevante para você, investindo nesse crowdfunding é quase que uma verba de P&D, um P&D terceirizado, né? Vou dar um dinheiro para esses meninos aí, ver se porque se eles conseguirem, quer dizer, já conseguiram, né? Se conseguirem, o produto conseguiu. Se conseguirem escalar, eu ganho lá. Então, é legal. O Hugo me contou que teve o caso do Otávio Mesquita, que teve uma casa dele, uma mansão, questão de chuva e tal. E na hora eu liguei pro Otávio, falei, papai, com esses caras aqui... Aí é a questão das conexões, né? Como uma conexão muitas vezes pode, né? Muda o jogo, um contato, né? Por isso a gente precisa estar indo pra rua. Quem não expõe não se conecta, né? Exato. Não pode também... Se você entra no curso online, no Reaprendizagem, e não comenta nenhuma aula, não vai nos Hangouts ao vivo, não entra no grupo do Facebook, os grupos de Zap que se criam, não vai nos encontros, aí é danado também, papai. Aí é foda. Você não se expõe, fica um esconderijo. Você ganha na Mega Sena, mas você jogou? Aí é danado, né? Então não adianta. Enfim. Então, é o desafio pro Hugo. O Hugo colocou algumas metas lá. Sim. Umas metas tem uma meta de 6 mil reais, quem doar 6 mil reais. Sim. Né? E eu falei o seguinte, cada meta tem suas recompensas, quem doar, eu vou 2 vagas, né? As 2 primeiras pessoas que doarem o valor de 6 mil reais, eu vou dar, além de tudo que dá lá, tem um monte de benefício, eu vou dar uma mentoria comigo aqui em casa. As 2 pessoas comigo aqui em casa, uma manhã inteira, toma café, almoça, falando sobre a vida, tentando trazer a minha experiência, a minha visão para a vida de vocês, pessoal e profissional. Então, 2 pessoas, o de 6 mil, além de tudo que ganha, além de ajudar e das recompensas, eu vou dar uma mentoria comigo. Se liga que tem poucos dias para acabar. Benfeitoria.com.br/Pluvion.
Exato. Pô, muito obrigado. É nóis, irmão. Valeu, papai. Vai ser lindo. Papai, obrigado por ter vindo aí. Imagina. Eu que Aluno 1 da turma 1. Obrigado pela confiança. Tudo era mato lá atrás, né? Agora mais de 10 mil alunos já. Galera, se você... Aí, ó. Tudo que você falou, velho. Sabe o que ficou na minha cabeça? O IC. Porque o IC é o gatilho da imaginação, né? Quando a gente quer imaginar uma coisa, e se a gente não sei o quê. Só que o IC, ele é o gatilho de tudo. Ele é o gatilho também da negatividade. E se eu fizer isso, acontecer um problema? O IC é uma ferramenta porque ele ativa uma parada humana, unicamente humana, que é a capacidade de criar cenários, imagens, abstrair. Então, como usar o IC de forma positiva, seja imaginando soluções, seja fazendo aquela pergunta que você fez, como é que é? E se eu continuar repetindo isso aqui? E se eu tentasse? E se eu fizer diferente, né? E se eu tivesse me jogado? E se eu tivesse... Não tem como não buscar essa resposta. Exato. Tem que buscar essa resposta. Você não pode ir pro seu velório. E uma das formas de buscar essa resposta, que sinceramente eu recomendo, é o Reaprendizagem Criativa, reaprendizagem.com.br. Se liga. Bem, se você não está fazendo questionamentos e se... para buscar sair do piloto automático e se abrir a novas possibilidades, você está de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados 4 insights. Você é a média das pessoas ao seu redor. As expectativas médias desse grupo, você entra nelas. Não é que o conhecimento vai vir por osmose, se eu ficar perto do Gão, então eu vou saber tecnologia, que você é a média dele. Não, não é a média do conhecimento técnico. É a média da felicidade, na verdade. É a média da vida feliz, vida criativa, né? A tecnologia não vai roubar os empregos humanos, ela vai devolver a nossa humanidade. Se abrir ao novo é uma coisa humana. O humano é maravilhoso em se adaptar às paradas, né? Sim. Essa é o que fez a gente chegar até aqui, né? O IC é uma ferramenta porque ele ativa uma parada humana, unicamente humana, que é a capacidade de criar cenários, imagens, abstrair.